Ai, não tá dando essa parte, eu travei. Oxi, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Ó, fica aí que hoje a gente vai falar sobre dúvidas e desafios da faculdade, beleza? O pessoal sempre vem falar comigo. Paloma, eu quero fazer uma faculdade. E agora, principalmente no início do ano. Paloma, eu quero fazer uma faculdade porque o ano tá iniciando. Eu quero fazer já a minha matrícula. Como é que eu faço? Será que vale a pena mesmo entrar numa faculdade? E se for particular? E se for pública? Como é que eu faço, né? E eu resolvi gravar um vídeo para informar isso para vocês em relação à minha experiência mesmo e a alguns fatos que tem por aí, beleza? Agora, por favor, já peço para você, deixa o seu like aí, deixa um comentário, deixa uma curtidinha, tá? Não esquece da curtidinha, do like, por favor. E compartilha esse vídeo para quem tiver a mesma dúvida. E para quem não tiver também, que a gente gosta de ficar famoso, né? Mas é isso. Então vamos começar? Vamos falar sobre as dúvidas? Primeira dúvida que geralmente vem falar comigo, tá? Primeira dúvida. Faculdade é mesmo necessário? Faculdade de verdade é necessário, Paloma? Tem necessidade de eu fazer uma faculdade? O que isso vai mudar minha vida? Isso vai transformar? Vai transformar tudo pra mim no mercado de trabalho? Então, gente, tudo depende, né? Se a sua vida vai ser transformada ou não pela faculdade, mas depende de você e das circunstâncias do que propriamente, necessariamente, do seu diploma, né? Mas sim, algumas coisas podem transformar a sua vida. Você não pode exercer medicina sem você nunca ter feito uma faculdade de medicina. Então, sim, tudo isso depende do que você escolhe fazer na sua faculdade. Mas, alguns trabalhos você não precisa de faculdade, você pode simplesmente exercer, se candidatar com a sua própria experiência e conseguir tranquilamente. Só que sim, a faculdade é importante, eu não posso dizer para vocês que não é. Academicamente e pro currículo e em quesito informações, tudo isso é muito importante. É um mundo novo que você descobre e isso traz muita coisa boa pra você, tanto no mercado de trabalho quanto pra sua vida pessoal também. Dependendo da faculdade que você faz, pode até mudar sua ótica de como ver o mundo. E não importa, tá? Não importa se você tá iniciando a faculdade depois do ensino médio, não importa se você tá pensando em fazer uma faculdade, você já é casado, tem filhos, tem família, casa, já trabalha, também não importa. Faculdade é uma coisa bacana, tá? Pelo menos pra maioria das pessoas e pra mim foi, tá? Tem os tipos de graduação que você pode escolher, né? Eu não vou muito me apegar aos tipos de graduação, mas você sabe que tem bacharel, licenciatura, tecnólogo. Muita gente pergunta o que é uma faculdade, né, como tecnólogo. Geralmente é uma graduação um pouco mais específica de alguma área, né? Mas isso você encontra na internet facilmente e eu não tô aqui pra encher os papos de vocês. Então eu vou me atentar a outras coisas, como experiências, por exemplo, tá? Decisão de qual faculdade fazer. Paloma, eu tô muito enrolada, eu não sei qual faculdade eu vou fazer, qual curso eu vou escolher. Eu tô muito enrolada com isso. Bom, isso aí eu acho que todo mundo já passou uma vez na vida. Todo mundo que já fez uma faculdade até já passou por isso em algum momento. Aconteceu comigo, até porque eu gostava de muita coisa e eu não sabia exatamente o que eu ia fazer com aquilo que eu gostava. Então, demorou um pouco pra eu entender. Tanto que hoje eu tenho 1,5, né? Mas é isso. O que você pode fazer pra descobrir é você saber o que você mais gosta, as suas atividades, de repente um hobby que você pode transformar em uma profissão. Ou, dependendo do teu foco, se o seu foco não é, Paloma, não me importa tanto se eu vou gostar ou não, quero ganhar dinheiro. Então você pode ver as profissões que estão em alta. Tem muitos artigos aí que falam pra você quais são as profissões do futuro, as que são mais rentáveis. Ou se de repente o seu foco é uma formação mais rápida, para já começar a trabalhar e conseguir um emprego mais rápido. Também tem essas opções. O tecnólogo muitas vezes demora muito menos que um bacharel, uma licenciatura. Então você consegue uma de acordo com o teu perfil, tá? Agora, uma coisa muito importante que eu quero deixar pra vocês aqui. Não caiam na pilha de que quem não faz faculdade é um fracassado, tá? Geralmente quem fala isso é mais fracassado do que a pessoa que não faz faculdade. Por quê, gente? Tem muita gente que fala isso. Ah, porque não fez faculdade, porque isso, porque aquilo. Gente, caga, tá? Mas caga de verdade. Faculdade não é atestado de competência pra ninguém. Muito pelo contrário. Conheço pessoas que passaram na faculdade, não vou dizer, lógico, nem vou dizer a faculdade. Mas conheço pessoas que passaram pela faculdade e não sabem nada daquilo que estudaram. Como elas passaram, ninguém sabe, né? Então, sim, a faculdade é ótima, é um a mais pra você e tudo mais. Mas você não fazê-la não vai te fazer um zero à esquerda. Zero à esquerda é quem diz isso pra você, tá bom? Mercado de trabalho. Com a faculdade, sim, você tem mais facilidade de novos horizontes, muitas vezes de empregos que não são tão operacionais.
Alguns empregos, alguns trabalhos você só pode fazer, como eu falei, medicina, psicologia, se você tiver uma faculdade, mas não quer dizer necessariamente que vai te fazer conseguir um emprego de uma hora para outra, do dia para noite. Isso não acontece. E na verdade pode, no início da sua faculdade, até te prejudicar nesse sentido. Eu vivi algumas experiências que na época que eu comecei a minha primeira faculdade, eu tentava procurar, estava desempregada, queria procurar alguns empregos, sei lá, alguns empregos mais operacionais, vendedora de loja, balconista, e eu tive muita dificuldade. Porque, inclusive, já me perguntaram isso em entrevistas, mas você não vai ter tempo, né, de se dedicar 100% pra gente por causa da sua faculdade. Você vai pra faculdade à noite, mas você vai ter que estudar pras provas. Mas quando você tiver a prova mais cedo, você vai ter que sair. E se você precisar estudar na casa de um amigo? Então, isso me atrapalhou para conseguir, queiram acreditar ou não, empregos operacionais. Fato de fazer faculdade. Porque ter um a mais, às vezes, pode te atrapalhar nesse sentido. E no início da faculdade não dava para conseguir emprego fácil na minha área. Eu fiz minha primeira faculdade foi de recursos humanos, a segunda agora psicologia, que está na metade. Tranquei por motivos de... eu quis fazer o quê? E assim, não quer dizer necessariamente que vá melhorar teu currículo, vá te dar chance de trabalho, porque às vezes impede, tá? Além de tudo isso, em relação ao mercado de trabalho, é muito importante frisar aqui, ainda que você faça uma faculdade, não quer dizer que você vá conseguir de cara conseguir um emprego na área, porque é muito mais complicado do que parece, né? Geralmente as pessoas que estão trabalhando já têm alguma experiência, como o mercado. Tem muitas pessoas estudando já hoje em dia, a faculdade não é tão incomum assim, e já tem algumas pessoas provavelmente na sua frente que têm experiência. Não é tão fácil conseguir só porque você tem a faculdade. O que é bacana? Bacana é você fazer a faculdade e se você não precisar trabalhar, tá? Isso eu tô falando para as pessoas que estão mais de boa, que tem, sei lá, os pais pagam a faculdade, ou conseguir uma bolsa do ProUni, ou tá pelo SISU também. Então, o ideal é, se você não precisar trabalhar, né, logicamente para se sustentar, ou até mesmo para pagar sua faculdade, é muito ideal e muito bacana que você faça estágio. Paulo, mas e aí se eu não puder fazer estágio? Eu não vou conseguir emprego nunca? Não necessariamente. Até porque não existe só estágio, tá, gente? Tem várias atividades, a maioria das universidades oferece atividades bacanas que vocês podem fazer que servem para o currículo de vocês. Eu mesmo saí da minha faculdade, mesmo que a primeira tenha sido Gestão de Recursos Humanos, um tecnólogo, que é uma faculdade em tempo menor, né? Eu consegui fazer vários cursos, não vou citar aqui o nome da instituição, porque ninguém está me pagando para fazer propaganda. Mas eu consegui de fato esses cursos e tudo mais e agregar no meu currículo. No final do meu curso eu consegui fazer um estágio e nesse estágio eu continuei depois em psicologia também, continuei fazendo estágio lá, empregada lá. E depois de um tempo decidi sair de lá por outros motivos que eu não venho em casa aqui agora e depois disso fui trilhando a minha carreira em outra empresa, né? E isso é muito bacana, por isso que eu falo em estágio. Se vocês puderem fazer, façam, porque é muito legal, beleza? Paloma, e como é que funciona a rotina de uma faculdade? Principalmente para as pessoas que trabalham, a rotina de uma faculdade é muito, muito complicada. Mas pode funcionar, tá, gente? Não é necessário ter medo disso. Eu acho que sim, tem que entender que vai ter que sair da zona de conforto, mas medo não é a questão não, tá? Pra você que trabalha e faz faculdade, é sempre ideal você conseguir colocar a sua faculdade próxima do seu trabalho ou da sua casa, dependendo do horário. Eu, por exemplo, trabalhava de dia e estudava à noite. Então, eu saía do meu trabalho, eu pegava um ônibus e eu ia até a faculdade. Dava tempo de chegar até lá. Dificilmente você vai conseguir ir pra casa, tomar um banho, pensar na vida para depois ir pra faculdade. A realidade da galera, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, é trabalho, faculdade, tá? É básico de todo mundo isso aqui. Mas pode acontecer que não. De repente, se você morar num lugar, ou se você estiver de bibi, de repente, você não precisa fazer isso. Mas é a realidade de muita gente. Então você chega na faculdade, você faz as suas aulas, vai gastar uma graninha aí com lanche, talvez. Se você não quiser, você pode levar algumas coisas, mas é sempre mais complicado. Faculdade, geralmente, tem um período muito curto de lanche, tá, gente? É 15 minutos, no máximo 20 minutos, a maioria das faculdades. Salvo algumas exceções que devem ter, né? Não sei. E sim, você sai de lá muito tarde. E você chega em casa tarde. E aí você tem prova, você tem que estudar e no dia seguinte você tem trabalho de novo. Não é fácil, tá? É estressante, sim. Mas para a maioria das pessoas sempre vale muito a pena.
Então, assim, se você acha que você quer fazer, que é o seu sonho fazer, se você tem alguma coisa que você quer muito apostar, meu conselho é que faça. Porque ainda que pra você no futuro não dê certo, ou você veja durante o percurso que não foi pra você, pelo menos a tentativa foi feita e agora você vai saber se foi de fato bom ou não. Pelo menos você tentou, certo? Paloma, faculdade pública ou faculdade particular? Gente, simples. Faculdade pública não é todo mundo que passa por uma faculdade pública. Se passar, ótimo. A gente tem ótimas faculdades por aí. E a faculdade pública ainda é vista aqui, pelo menos, como uma das melhores faculdades, né? Faculdade particular foi a que eu fiz. Eu tenho amigos de faculdade pública, eu não fiz faculdade pública, tá? Eu fiz faculdade particular. Eu entrei pelo FIES, né? Financiamento estudantil. Perdi a data na época pro ProUni, nem tentei o ProUni. E o SISU não deu pra passar. Então eu passei pelo FIES e foi lá que eu fiz a minha primeira faculdade, tá? E assim, particular e pública, depende mais do que você consegue. Se você conseguir uma pública, ótimo, beleza. Primeiro porque você não vai ter que tirar do seu bolso, né? Agora, se ela vai ser melhor ou pior que a outra, há controvérsias. Porque a gente sabe que algumas faculdades públicas aqui estão sem estrutura nenhuma para receber os alunos, a gente sabe disso, que geralmente as escolas particulares têm. Mas a gente também sabe que professores de escola pública muitas vezes são muito melhor selecionados. A gente sabe também que a faculdade pública ela é muito bem vista. A faculdade pública, se vocês entendem isso, num currículo, a faculdade pública ainda faz muita diferença, tá? O seu currículo vai ser muito mais reconhecido como uma faculdade pública, porque ainda se tem essa noção. E tem as partes ruins, né? Muitas faculdades públicas aqui não têm investimento, então a gente vê aí, já vimos questões com a UERJ, por exemplo, de uma estrutura na faculdade muito ruim para receber os alunos e professores e demais funcionários. Ai, Paloma, mas eu tenho medo porque eu não sei, eu não consegui de repente passar para uma faculdade pública e eu quero faculdade particular. Gente, tem que perder o medo, porque não adianta. Ou você tenta e descobre se vai dar certo, ou você vai ficar a vida toda pensando: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não vou ter tempo, não vou conseguir, eu não vou chegar a tempo, eu vou ter que ir pra casa e vou chegar tarde. Gente, isso acontece com todo mundo, mas com todo mundo mesmo. Tem uma galera aí grande que sai de casa cedo pra trabalhar, vai direto pra faculdade depois que sai do trabalho, chega em casa meia-noite, estuda até as 2 horas da manhã pra acordar 6 horas da manhã de novo e ir pro trabalho. E aí tem filho, e tem família, e tem marido, e tem esposa. É sempre bom, inclusive, quem é casado, conversar com seu cônjuge, conversar com ele, ver se os dois também topam essa situação. Não que você tenha que pedir permissão pra ninguém pra nada, tá? Beleza? Assim, tua vida é tua vida. Mas é sempre bom conversar, pra depois não ter nenhum tipo de problema. Se você mora com seus pais também, conversar com seus pais sobre isso. Ah, Paloma, mas eu preciso trabalhar. Gente, faça, trabalhe, estude. Eu sei que é difícil, mas dá. Dá pra fazer, eu já fiz, dá pra fazer. É lógico, você vai ter que fazer algumas concessões. Você não vai poder ir numa festa, às vezes, de repente, né, no final de semana. Não quer dizer que você não vai poder ir a todas. Mas, de repente, na segunda você vai ter uma prova, você trabalhou até sábado, domingo você precisa estudar. Então, de repente, você não vai poder ir naquela festinha daquele teu amigo de infância que você queria tanto ir. Enfim, várias situações em que vocês vão ter que abrir mão pra vocês conseguirem lá na frente o diploma de vocês e todo o conhecimento que aquela faculdade vai trazer, né? Ah, Paloma, eu não sei qual faculdade que eu vou fazer, não tenho ideia. Então, assim, você pode fazer várias coisas. Você pode, de repente, adaptar um hobby ao seu trabalho. Você pode descobrir alguma coisa bacana que você já faz e que aquilo possa se tornar um trabalho. E aí, de repente, você possa entrar na faculdade com isso. Por exemplo, eu adoro fotografia, eu quero um dia trabalhar de fotógrafo. Então, escolha uma faculdade de fotografia, por exemplo. É muito bacana você fazer algo que você gosta. Ah, tá, Paloma, mas eu quero mais uma coisa que me dê mais grana. Não necessariamente preciso gostar, eu quero dinheiro, eu quero grana. E não tem nada de errado nisso, tá, gente? Você só precisa saber o que de fato você quer. Não necessariamente importa se é por gosto ou por grana, tá? GG, gosto ou grana não importa. Mas, sim, é muito importante que você saiba de fato o que você quer para você poder decidir aquilo que você vai fazer. E aí você pode optar também por ver alguns testes vocacionais, tem alguns até na própria internet. Você pode, de repente, passar por um psicólogo, conversar com ele. Na verdade, todo mundo deveria passar por um psicólogo o tempo todo, né? Não somente pra isso, mas ok. Saúde mental, gente, saúde mental. E você pode passar por um psicólogo pra você
ver o que melhora pra você. Ele não vai te dizer, né? Ele vai te situar aí no caminho e você vai acabar descobrindo o que de fato você gosta, o que de fato você quer pra sua vida, né? Agora, gente, não entre nessa paranoia de que, ai meu Deus, eu preciso entrar na faculdade. Eu preciso mais do que tudo entrar na faculdade. Gente, não entre nessa paranoia, pelo amor de Deus, não entre mesmo. Porque, é como eu falei pra vocês anteriormente, não se preocupem que a vida ela tem maneiras de fazer as coisas andarem. Não quer dizer que você vai ficar sentado com os braços cruzados e esperar tudo cair do céu. A vida, ela dá um jeito. E tem muita gente aí que não tem uma faculdade e que é muito mais bem sucedida do que muita gente que tem. Porque faculdade não gera talento, tá? Pode até se descobrir um talento lá, mas não necessariamente gera um talento. Faculdade não diz se você é mais ou menos inteligente que alguém, ou mais ou menos sábio que alguém. Veja se cabe na sua vida. Se de fato é um desejo seu. Não entre porque as pessoas estão te cobrando. Ou porque o tempo está passando. Entre se é o que você deseja. Se de repente você quer trabalhar, investir numa outra coisa, se é de desejo seu investir numa outra coisa, beleza. A faculdade, gente, já é difícil quando você quer. Já é muito difícil quando você quer, porque você se cobra, você tem que se encaixar em diversas coisas na faculdade, eventos, tudo, pra fazer um network, aquele contato bacana, pra de repente você conseguir um estágio, conseguir um trabalho. Já é difícil você gostando ou você querendo aquilo. Se você não gostar e você não quiser, e você tiver com foco em conseguir uma outra coisa, gente, não vai funcionar. Então, de fato, você precisa ver dentro de você o que pra você é melhor. E aí não adianta falar. O que eu posso dizer é o que geralmente acontece, quais são as dúvidas das pessoas, quais são as principais preocupações. Isso eu posso fazer. Mas aí o que vai ser bom pra você de fato, só você vai poder decidir, tá bom? Galera, esse foi o nosso primeiro vídeo. Muito obrigada. Haverão mais vídeos sobre outros assuntos. Vocês podem deixar aí os assuntos que vocês gostariam de ver aqui no vídeo nos comentários. Compartilhem isso com quem precisa, eu tenho certeza que vai sanar a dúvida de muita gente que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse universo da faculdade, o universo do mercado de trabalho. E também manda pra quem não tem interesse, tá? Porque é bom que compartilhe aqui e ajuda a amiga de vocês. Dá o seu curtir, deixa o joinha aí. E, por favor, tá? Não se esqueçam de sempre ficar ligados aqui. E se vocês quiserem saber mais de mim, mais de minha vida, se vocês tiverem interesse de que seja feito um vlog aqui também no canal, vocês podem entrar aí embaixo no meu Instagram, que vai estar aí o link. E no Instagram também da produção, tá? Que vai ficar aí. E aí a gente volta com novos vídeos e novos afazeres. Se vocês verem aqui do lado, é minha cachorrinha, tá, gente? Tem um bichinho aqui, não tá trancafiado não, tadinho, não tá sendo maltratado. É minha cachorrinha que tá com esse botãozinho aqui, só pra gente poder gravar o vídeo, tá? Muito obrigada, beijo, tchau, tchau.